Então eu vou assistir. Bom dia, pessoal. Olha só, conteúdo novo. Devido a uma grande dúvida dos alunos, decidi gravar esse novo vídeo de um novo formato, tá? Então, a gente vai fazer esse conteúdo, vai introduzir esse conteúdo nesse novo formato. Já fiz um formato, coloquei lá no grupo, postei no grupo, então decidi fazer desse novo formato respondendo algumas questões. Então, lá no final do vídeo, a gente vai estar respondendo algumas questões. O primeiro tema é ângulos correspondentes. O que vem a ser ângulos correspondentes? São formados por duas retas paralelas e uma transversal. Vejam só, duas retas paralelas, eu tenho a reta R e eu tenho a reta S. E eu tenho essa transversal aqui que corta as duas paralelas. Localizado de um mesmo lado da transversal, ângulos correspondentes possuem a mesma medida. Traduzindo é isso aqui, ó. Eu tenho aqui dois ângulos correspondentes de azul. Tenho aqui esse, um fica fora das retas paralelas e o outro fica dentro das retas paralelas. Vejam só, um interno e outro externo. Uma outra característica de ângulos correspondentes, pessoal, é justamente essa. Eles possuem a mesma medida. Olha só, se esse que está dentro valer 50 graus, esse outro aqui também valerá 50 graus. Isso é o significado do seu nome. Um corresponde ao outro, um é igual ao outro. Esse outro aqui de azul, se valer 70 graus, logo esse outro também valerá 70 graus. Prof. Batista, chique. Próxima característica, ângulos alternos internos. O próprio nome diz, né? Se alternam e estão dentro. Dentro de quê? Dentro das duas retas paralelas. Eu tenho aqui a minha reta R, vejam só, eu tenho aqui a minha reta S e eu tenho aqui essa transversal. A transversal. O que são ângulos alternos internos? São ângulos que estão na região interna das retas paralelas. São ângulos que estão dentro das retas paralelas, nessa região aqui, ó, de dentro das retas paralelas. E em lados alternados da reta transversal. Percebe a alternância deles? Eu tenho esse aqui, que está do lado direito da reta transversal, e eu tenho esse aqui, que está do lado esquerdo da minha reta transversal. Uma outra característica em relação às medidas desses ângulos é que elas são iguais, ou seja, se esse ângulo aqui de vermelho valer 60 graus, o outro também valerá 60 graus. Essa é uma característica dos ângulos alternos internos. Olha só esse ângulo aqui pintado de preto. Se ele valer 120 graus, o outro alterno interno também valerá 120 graus. Tá ok, pessoal? O próximo aqui. Vimos agora os ângulos alternos internos, agora é a vez de ver os ângulos alternos externos, né? Por sua vez, esses ângulos eles ficam do lado de fora das duas paralelas, um fica do lado direito da reta transversal e o outro lado do lado esquerdo da reta transversal, mas do lado de fora das duas paralelas. Por isso o nome alterno externos. Ocupam a região externa das retas paralelas, reta R e reta S, e estão em lados opostos da reta transversal. Estão opostos. Um está aqui de vermelho, o outro vermelho onde está. Uma outra característica dele, semelhante aos alternos internos, é terem a mesma medida. Se esse valer 70 graus, o outro também vai valer 70 graus. Se esse valer 80 graus, esse também vai valer 80 graus. Ângulos colaterais internos. Ângulos colaterais, mesmo lado, de dentro. Vejam só, de vermelho aqui, mesmo lado, de dentro das retas paralelas, colaterais internos.
Percebam, são ângulos localizados do mesmo lado da reta transversal, nas partes internas, nas partes de dentro das retas paralelas. Tem medidas diferentes. Detalhe, pessoal, a soma desse par de ângulo é igual a 180. Ou seja, são suplementares. Suplementares. O que isso quer dizer? Que a soma desses dois ângulos colaterais internos deve dar 180 graus, deve ser igual a 180 graus. Então, se esse ângulo aqui valer 100 graus, esse outro vai valer quanto? 80 graus. Os dois juntos valem 180 graus. Se esse ângulo aqui, colateral interno, valer 95 graus, esse outro ângulo aqui valerá 85 graus. 95 mais 85, 180 graus. São suplementares. Suplementares são ângulos que as suas medidas valem 180 graus. Que as suas medidas são iguais a 180 graus. Note bem isso, hein? Olha só, ângulos colaterais externos. O que são ângulos colaterais externos? Nós vimos anteriormente os ângulos colaterais internos. Veremos agora, pessoal, os ângulos colaterais externos. Ângulos localizados do mesmo lado da reta transversal. Olha só, mesmo lado. No entanto, do lado de fora, na parte externa das retas paralelas, a soma desse par de ângulo é 180. Também são suplementares. Seus valores devem ser igual a 180 graus. Então, se esse meu ângulo aqui tiver o valor de 25 graus, o outro valerá quanto? 155 graus. Ângulos colaterais externos. Se esse ângulo aqui valer 50 graus, esse aqui valerá quanto? 130 graus. Os dois juntos, 180 graus. Bacana. Agora, pessoal, vamos para os exercícios, tá? O primeiro exercício, eu decidi resolver aqui a questão 1 e a questão 2. As demais é para treino com vocês. Revisão da próxima aula, correção na próxima aula. Eu tenho aqui o primeiro exercício. O primeiro exercício, ele tem essa imagem aqui, pessoal. Duas paralelas, a reta e a S, e uma transversal. Mas olha só a resposta da questão 1. Que tipo de ângulos são esse aqui, pessoal? Olha, vejam só. Um está fora e um está dentro. Que característica dão o nome desses ângulos aqui? Vamos para a resposta logo? São ângulos correspondentes. Qual é a característica dos ângulos correspondentes? Eles possuem a mesma medida. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles possuem a mesma medida. Batista, então por que um é 3x e o outro é 75x, 75 graus? Como eu disse, eles são iguais. 3x é igual a 75. Essa é a característica dos ângulos correspondentes. Eles são equivalentes, eles são iguais, eles são a mesma coisa. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Se 3x é igual a 75, tcharam, 3x é igual a 75. Eu quero saber o valor de x, então o que eu faço? Isolo o x, eu deixo ele sozinho aqui desse lado aqui, ó. Aí 75 tá cá, 75 desce, o 3 ele tá aqui, ele vem dividindo 75. Que número multiplicado por 3 é igual a 75? Hein? 25 graus. 75 por 3 é 25 graus. Logo, o valor de x é 25 graus. Agora, se a gente colocar aqui, ó, imagine que nós coloquemos aqui, ó, igual x está dizendo lá que é 75, né? 3 multiplicado por 75. 75 é o valor de x, tá? 3 multiplicado por 25, perdão. É igual a 75 graus, viram? 75 não é igual a 75? Esses ângulos são correspondentes.
um corresponde ao outro. 3 multiplicado por 25, que é o valor de x aqui, ó, que nós encontramos, 75. Ângulos correspondentes têm a mesma medida. Ângulos correspondentes têm a mesma medida. Não esqueçam. A questão 2. Tem essa imagem lá na questão 2, ó. Tem duas retas paralelas, reta S, R e a reta S e a transversal, e lá tem esses dados aqui, ó, todos esses dados. A pergunta é, que característica esses ângulos aqui apresentam? Percebe? Quais as características? Vamos pegar o 70. Que característica ele tem em comum com esse X aqui? Eles estão dentro das duas retas paralelas, eu já posso falar que eles são internos. Um está do lado e o outro está do outro lado. Posso falar que são alternos, porque se alternam. Um está de um lado, o outro está do outro, né? Eu posso dizer que 70 e x são alternos internos. Tem alternância e estão dentro das duas retas paralelas. Ângulos alternos internos possuem a mesma medida. Logo, eu posso dizer que x aqui é igual a 70. Então, eu já encontrei o valor de x. Eu encontrei o valor desse ângulo aqui. O valor desse ângulo aqui, 70 graus. Fácil demais, hein, pessoal? Muito fácil, hein? Tem a mesma medida, olha só. E 70 com 2y, qual a relação deles? 70 e 2y são correspondentes. Lá atrás nós vimos a característica de ângulos correspondentes. Qual a característica de ângulo correspondente? Veja só aqui, ó. Percebeu aqui? Logo, 2y é igual a 70, eu posso dizer que 2y aqui é igual a 70, se são correspondentes. Então, vamos resolver isso? 2y é igual a 70, y é igual a 70, mantém aqui. O 2 aqui, ele passa dividindo aqui o 70. Que número dá? 70 dividido por 2, né? 35. Y é igual a 35 graus. Aqui, ó. Y é igual a 35. Do 2 não está multiplicando y? Quanto é 2 multiplicado por 35? 70. Logo, isso justifica a característica do ângulo correspondente, que é ter medidas iguais. Belezura, fácil, tranquilo. A outra questão, se eu não me engano, é a questão B. Ela tem essas características aqui, ó. Tcharam, duas retas paralelas, a reta R e a reta S, transversal. Tem lá um ângulo que mede 40 graus, o outro ângulo que mede 4x. Que negócio é esse, Batista? Que negócio é esse? O que eu posso fazer aqui, pessoal? Que característica apresenta aqui esses ângulos aqui para que eu possa classificá-los? São ângulos que estão dentro de duas retas paralelas, certo? Um está de um lado, outro está de outro. Eu posso dizer que são ângulos alternos internos. Vejam só a resposta, 40 graus e 4x são alternos internos. Tem a mesma medida. Logo, tá ficando fácil. 4x igual a 40. Posso dizer que 4x é igual a 40? Posso. Se são ângulos alternos internos e ângulos alternos internos têm a mesma medida, eu posso dizer sim. Então, 4x igual a 40. X é o valor que eu quero saber. 40 graus dividido por 4. 40 dividido por 4 é igual a 10 graus. 10 graus. O valor de x, volto lá para cima. Se o valor de x é 10 graus, como é que eu faço para saber o valor? 4 multiplicado por 10 é igual a 40 graus. Tcharam! O valor desse guerreirinho aqui, ó, 40 graus. Beleza? São alterno interno, tem a mesma medida. Bacana, pessoal, é isso. Duas questões resolvidas aí. Ó, presta atenção nessa aula aqui, que ela tem
os conceitos para resolverem as demais questões, valeu? Então, pessoal, valeu, hein? Um bom dia. Deixa eu escrever aqui. Um abraço do seu professor. Tcharam. Um abraço, seu professor. Valeu, pessoal. Bom dia. Estudem, que bastante coisa daqui dá para tirar para uma prova, hein? Valeu, bom dia. Vamos que vamos.